Quando pensamos em inteligência artificial, principalmente aplicada à educação, imediatamente isso nos remota a ChatGPT, a inteligência generativa, aquela que você coloca um prompt, uma instrução, e ela vai formar blocos de texto. O que é interessante aqui é saber que a IA, ela não é somente a IA generativa. Nós temos a IA, por exemplo, que pode ser aplicada para automação. A IA aplicada à automação, ela vai ajudar, por exemplo, na época de provas. O calendário avisa a IA e ela dispara um e-mail para todos os estudantes, sinalizando a necessidade de se preparar para esse período de provas. Então, o gatilho, que é o aviso da data no calendário, ele desperta uma automação, uma tarefa, o que a IA, o sistema vai executar. Isso funciona muito bem e muitas plataformas digitais, inclusive, existem para prover essa automação. Por outro lado, nós temos as IAs, que são os agentes. Esses agentes, ao contrário de um gatilho e um comando que foi configurado pelo usuário, seria uma IA que compreende melhor todo o processo, sabendo que determinado período tem uma prova, e aí é importante avisar esses estudantes, mas também avisar os professores, porque os professores também precisam enviar um banco de questões, avisar a gestão, porque precisa entrar em contato com as gráficas para a impressão dessas provas, ou com os servidores para arrumar mais largura de banda para aguentar tantos acessos simultâneos. O agente de IA, ele é o secretário ideal para muitas soluções que escolas, universidades precisam desenvolver ao longo do semestre letivo. Então, aqui nós já sabemos de três casos muito diferentes de uso da inteligência artificial. O primeiro caso, que é a IA generativa, o ChatGPT, o Gemini, o Mistral, o Claude, enfim, são vários exemplos, né? O DeepSeek, que chegou provocando uma certa angústia no mercado econômico, ah, são IAs baseadas em comandos que vão, através desse prompt, criar textos. E esses blocos de textos, eles vão ser criados em que pode ou não ter uma certa lógica entre eles. Nós temos que lembrar que a IA ainda não é um ser pensante. Ela não tem essa noção do que ela está fazendo ao ponto de ajustar em tempo real a resposta que ela tem que dar. Por mais que os modelos, principalmente aqueles modelos mais aprofundados, estejam muito bem desenvolvidos para criar textos mais humanos, nós ainda temos uma situação em que nós, humanos, precisamos rever aquele produto que está sendo criado. Qual que é o problema? Tem muita gente criando produtos, textos, imagens e usando sem qualquer revisão. Outro dia, um educador muito conhecido soltou um livro de autoria que, na verdade, a autoria é o ChatGPT. Todos os capítulos foram produzidos em ChatGPT, com a estrutura do ChatGPT. E eu não estou falando da palavrinha crucial que caiu na moda e que hoje em dia as pessoas até aprenderam a retirar ela dos textos. Abrindo um parênteses, porque crucial da língua portuguesa, por mais que seja uma palavra válida, ela não é uma palavra tão frequente no nosso vocabulário. As pessoas aprenderam que o crucial denuncia um texto produzido por IA e passaram a retirar essa palavra, até sugerir comandos, prompts, solicitando que a IA não a utilize. Mas o problema é que não é só um crucial, é a estrutura verbal, por exemplo, ao final do texto ter uma conclusão, que é um resumo muito artificial do que é o texto todo. A questão humana, ela ainda é muito fundamental
eu diria crucial, porque nós precisamos rever esses textos antes de disponibilizá-los. Claro que num contexto de um e-book gratuito, de distribuição, até dá para entender que, ok, é um texto menos revisado, mais cru, mas e a nossa responsabilidade? Eu, enquanto professor, eu quero que o meu aluno ele aprenda por uma fonte válida. Se eu gero páginas e páginas, confio nessas páginas que eu gerei e disponibilizo para o meu aluno, eu não posso reclamar depois que esse aluno está com conhecimento raso se eu ofertei a este aluno esse conhecimento raso. A mesma coisa acontece com imagens. A IA, hoje em dia, ela até aprendeu que a grande maioria das pessoas tem 5 dedos em cada mão, mas ainda nós encontramos amostras, fragmentos, fractais de IA em imagens que são utilizadas profissionalmente. Então, não é raro você encontrar um profissional de longa data, com uma expertise, com renome, autoridade numa área, que acabou dispensando todos os seus criadores de conteúdo, designers, equipe de marketing, redatores, ou mesmo ghostwriters, e partiu a usar a IA generativa pura. Tudo bem, maravilhoso usar, eu fico muito entusiasmado que todos nós estejamos aprendendo, usando e produzindo conteúdo com a IA. O problema é que a grande maioria está produzindo um conteúdo homogêneo. Hoje em dia, você entra no LinkedIn, não é raro você encontrar posts que têm um parágrafo, alguns tópicos usando emoticons, uma conclusão muito chamativa e que, na realidade, é um texto muito superficial. E muitas vezes, num profissional que você tem certeza que sabe muito, mas também nessa pressão de criar conteúdo no dia a dia, a pessoa acaba se rendendo à facilidade da IA. Da mesma forma que ela ignora a necessidade de uma atenção, de uma revisão. A IA de automação, ela é muito útil, por exemplo, nas nossas assistentes pessoais, para pedir uma música, reconhecer uma música, para ligar para alguém e principalmente para controlar dispositivos da minha casa. Eu posso pedir para Siri, para Alexa, para o Google, para ligar e desligar uma lâmpada, ajustar a temperatura do meu ar-condicionado, aquecedor. E a partir desses gatilhos, desses pedidos, eu consigo executar tarefas que não exigem uma compreensão profunda, porque a IA ali ela vai executar, ela não precisa raciocinar sobre isso. Agora, quando você entra na era dos agentes de IA que estão vindo com força total a nível popular, ou seja, eles já existiam há algum tempo, mas agora estão muito mais acessíveis, inclusive de gente que não entende de IA conseguindo criar agentes de IA, você tem uma ruptura de paradigma onde você alcança um estado que a IA ela vai te ajudar verdadeiramente nos seus processos diários. Então, quando você olhar para essa IA, lembra que IA não é sinônimo apenas de IA generativa, que IA envolve muito mais. E só isso que eu falei, na verdade, é a pontinha da pontinha do iceberg. Então, procura, estude, use a sua IA sabendo que existe um universo muito maior por trás dela e que faz tudo isso acontecer.